Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente. Antes de tudo, deixa eu dar uns avisos, porque eu sempre esqueço os avisos. Então, anotei aqui para não escapar. O primeiro é que, na semana passada, ao dar os telefones para inscrição no curso de Paralaxe Cognitiva, que vai ser realizado aqui na minha casa, eu dei os telefones completamente errados. Os telefones certos são 041 3262 0100 ou 041 9974 4443 com o senhor Eduy, E-D-U-Y. Repetindo, 041 3262 0100 ou 041 9974 4443. Aqueles que já estão inscritos, por favor, entrem em contato com o senhor Eduy, porque eu preciso do número dos seus passaportes. Outro aviso, na quarta-feira, 1º de agosto, às 19 horas, haverá na sede da E-Realizações, em São Paulo, na rua França Pinto, 498, o lançamento dos meus livros A Dialética Simbólica e O Futuro do Pensamento Brasileiro. O Futuro do Pensamento Brasileiro é uma reedição bastante aumentada do livro que foi lançado pela Faculdade da Cidade, eu creio que uns 4 ou 5 anos atrás. A edição está, acho que quase o dobro do tamanho. E a Dialética Simbólica é uma coletânea de trabalhos curtos, realizados ao longo de 10 anos aproximadamente, sobre vários pontos específicos que eu fui tentando esclarecer à medida que me parecia necessário, antes de me aventurar em questões mais gerais. Então, tem ali alguns escritos que, inclusive, já foram publicados em edições pequenas, como os gêneros literários, por exemplo, que depois desapareceram. Não tem, esses são livros que estão completamente esgotados há muitos anos. Então, esses livros estão reproduzidos, esses textos estão reproduzidos lá. Os Símbolos e Mitos no filme Silêncio dos Inocentes também está lá. E assim por diante. Tem vários trabalhos curtos. Muito bem. Também na E-Realizações, na próxima quarta-feira, 25, será transmitida às 20 horas a próxima aula por videoconferência do Seminário de Filosofia. Também na E-Realizações, Rua França Pinto, 498, em São Paulo. Mais um outro aviso. Inscrições para o Seminário de Filosofia, telefone 011 5572 5363. Um outro aviso, está sendo inaugurado aí um site muito interessante chamado www.faroldademocracia.org www.faroldademocracia.org. Eu tenho feito algumas gravações que são transmitidas por este site. A primeira já está no ar, vocês podem descarregar e ouvir direto na internet como queiram. Então, isso já está no ar. www.faroldademocracia.org. Ouçam lá e depois conversaremos sobre esse site mais na semana que vem. Muito bem, vamos aqui. Tem uma primeira carta aqui do Leandro Silva de Oliveira Neto. Ele diz: se puder, responda no blog Talk Radio. Apesar de ser contra a legalização das drogas, tenho dificuldade em defender a minha opinião quando deparo com pessoas que dizem que a legalização das drogas seria a melhor opção, pois acabaria com o tráfico e toda a violência que vem junto com ele. E como o álcool e o tabaco são legalizados, seria hipocrisia não legalizar as outras drogas. Ele diz: muito bem. Aí a questão é realmente simples. Em primeiro lugar, se você legalizar as drogas, você terá que anistiar junto com elas todos os crimes cometidos em função do tráfico de drogas nos últimos 30 anos. Não tem sentido, desde que o comércio se transformou em legal, você agora começar a prender os traficantes. Não tem um único traficante que não esteja culpado de crimes de homicídio, sequestro, etc. São milhares de crimes. Né? No Brasil, acho que metade dos crimes estão cometidos que têm alguma relação com droga. Então, se você legalizar as drogas,
não anistiar os camaradas, então você começou automaticamente uma guerra que desta vez será contra o tráfico legal. Isso certamente resultará na criação de um tráfico ilegal ainda mais intenso. Se você legalizar as drogas e ao mesmo tempo anistiar os traficantes, acontece que você estará dando a eles praticamente o monopólio do comércio legal. Por quê? Porque eles já têm toda a rede de distribuição, os pontos de venda, etc, etc. Ninguém vai poder concorrer com eles nesse negócio. Então você terá premiado com o comércio legal, vamos dizer, a casta de bandidos mais perigosa, mais assassina que já houve na América Latina. E imediatamente se transformarão numa nova classe dominante. Se é isso que vocês querem, então façam. Imaginar que premiando essas pessoas você vai estar acabando com o banditismo é a ideia mais idiota que já houve. Em segundo lugar, quem disse que existindo um comércio legal, você acaba com o comércio ilegal? Você não vê em tudo quanto é esquina, São Paulo, Rio de Janeiro, tem gente vendendo cigarro do Paraguai. Quer dizer, o comércio legal nunca foi obstáculo ao comércio ilegal. Essa é uma ideia perfeitamente idiota e injustificada. Em terceiro lugar, vamos dizer, o grande interessado na legalização é o senhor Jorge Soros, que já está comprando metade da Bolívia, metade do território da Bolívia já está comprando, tá certo? Então, você percebe que o indivíduo ele quer entrar no comércio da droga, tá certo? Para isso, ele vai ter, naturalmente, que entrar em acordo com o FARC, com os outros traficantes, como ele já está entrando. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma revolução na América Latina, criar instantaneamente, do dia para a noite, uma nova classe dominante. E as pessoas se tornarão, então, vamos dizer, altos capitalistas, tá certo? Pessoas respeitáveis, que então terão anistiados todos os crimes que têm cometido ao longo dos últimos 30 anos. Agora, se você legalizar as drogas, mas não anistiar os crimes, então começa a guerra. Em segundo lugar, a resposta a isso é também você verificar o que aconteceu na Holanda. Então, na Holanda hoje tem 30% da população inutilizada por drogas. O pessoal diz, não, legalizando as drogas vai diminuir o consumo, que nada aumentou muito. Junto com o consumo veio o banditismo. Da Holanda, o banditismo a quase zero, subiu pra caramba. Né? Então, todas as experiências realizadas nisso até hoje são absolutamente desastrosas. Né? Agora, a comparação com o cigarro é inteiramente absurda. Você já viu um sujeito dizer que o camarada cometeu um crime, ficou louco, matou a mulher porque ele fumou um cigarro Hollywood, ficou louco, estrangulou a mulher? Você já viu isso? Né? O cigarro não provoca um comportamento antissocial, e a bebida só provoca um comportamento antissocial em casos absolutamente patológicos. A bebida em si não causa nenhum comportamento antissocial, mas a cocaína causa. Quer dizer, a cocaína bloqueia de funções perceptivas importantes e faz com que o indivíduo se torne amoral automaticamente. Você cheirou a cocaína, no instante seguinte ele tem a impressão de que ele é o super-homem, de que ele pode tudo, de que ele está acima do bem e do mal. Esse é o efeito imediato de uma cheirada. Não é efeito cumulativo. Agora, álcool, para chegar a fazer um dano desse, o sujeito precisa beber durante muitos anos, muita coisa. Tá certo? E existem pessoas, vamos dizer, muitas pessoas que bebem bastante e que continuam tendo uma conduta social perfeitamente normal. O que com a cocaína é impossível. Porque o efeito, vamos dizer, de psicológico antissocial da cocaína é imediato. O sujeito cheirou a primeira vez, ele já está com as ideias esquisitas na cabeça. Ele já acha que pode, faz, acontece. Né? Então a comparação é totalmente absurda. São pessoas que raciocinam a partir de palavras. A partir da hora que você chamou tudo isso de droga, então eu acho que é tudo a mesma coisa. Não é isso? Agora, até com relação ao cigarro, isso aí é absurdo. O sujeito diz, o cigarro faz mal. Eu digo, olha, espera um pouquinho. Se você pegar 20 marcas de cigarro, você vai encontrar 20 composições químicas completamente diferentes. Então, se quando ele diz o cigarro faz mal, ele está falando que um universal abstrato chamado cigarro tem um efeito químico. Eu digo, um universal abstrato não pode ter efeito químico algum. Quer dizer, só o que pode fazer mal, mas é esta substância, esta combinação específica, né, de substâncias que tem este efeito. Tá certo? E, aliás, essas pesquisas todas com relação a cigarros é tudo uma empulhação. Tá certo? Tem o antitabagismo, é a indústria mais porca, mais canalha que já apareceu no mundo, porque é tudo falso. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles alardeiam que mora 400 mil fumantes por ano. É verdade, mora 400 mil fumantes por ano. Acontece que eles moram exatamente na mesma idade do restante da população. Esse negócio de que o cigarro vai diminuir a sua vida em média 2 anos, 3 anos, isso é tudo furado. Acompanhe num site chamado www.forces.org e você vai ver lá
vamos dizer, as pesquisas que não são divulgadas. Porque essa organização como a ONU, como a Organização Mundial de Saúde, são organizações criminosas que estão aí só para tirar dinheiro dos governos, tá certo? E não prestar serviço nenhum, tá certo? Então, tá lá as pesquisas que eles mesmos fazem e eles não divulgam. Eles só divulgam o que coincide com a causa antitabagista. Por exemplo, esse dado que eu acabei de lhe dar, a respeito da mortalidade de 400 mil por ano, isso aí é da própria Organização Mundial da Saúde. Então, isso eles colocam só na publicação técnica. Né? Quer dizer, a idade dos caras, que é idêntica à idade dos outros, da média da população, eles guardam para publicação técnica. E para o povo, eles dizem, morre 400 mil fumantes por ano. Isso é todo um monte de bandido. Né? Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. O que mais? Aqui, Davi Carvalho. Na Folha Ilustrada de sábado estava propagando essa nova onda de livros ateus militantes que agora chega ao Brasil, trazido com as obras de Hitchens e do nosso amado Dawkins. Outro dia, em uma livraria, viu o tal livro negro do cristianismo. Ora, é exatamente como eles fizeram no dia seguinte, eles fizeram o livro negro do capitalismo. Saiu o livro negro do comunismo, eles imediatamente tem que ter uma contra-propaganda, né? Porque para eles é tudo propaganda. Então, para alcançar uma quota, vamos dizer, de mortos no capitalismo semelhante ao comunismo, o que eles fizeram? Atribuíram ao capitalismo, primeiro, todos os mortos da Guerra Civil Espanhola. Segundo, todos os mortos da Segunda Guerra Mundial. Falaram, assim é fácil. Quer dizer, você atribui ao capitalismo praticamente todas as mortes que ocorreram no mundo. Então daí o capitalismo fica parecendo tão mal quanto o comunismo. As pessoas, os autores disso, e divulgadores no Brasil, como o seu Emir Sader, tinham que estar na cadeia, porque isso aí é estelionato. Eu não li ainda o livro negro do cristianismo, mas eu posso apostar que foi feito na mesma base. Eu vou comprar essa droga e vou examinar. Agora, eu já estou com o saco cheio de denunciar essa coisa e ver que essas coisas passam impunes. Porque isso aí é propaganda enganosa. A pessoa que faz uma coisa dessa, ela tem que ser acionada judicialmente. Você vai prestar satisfação aqui. Agora, pergunto eu, cadê os cardeais, cadê os bispos? Por que o sujeito faz uma propaganda enganosa contra a igreja e ninguém reage? Então, o resultado sai de graça. É até premiado. Entendeu? Então, se um ataca e o outro não defende, bom, já ganhou a guerra. Lenin dizia que quando você fez o adversário perder a vontade de lutar, você já ganhou. Então, no caso da igreja, é isso. O pessoal, aliás, a igreja tem infiltrado de comunista, acho que tem 80% dessa CNBB é tudo comunista. Então, o que faz? Você, do lado de fora, você ataca. E do lado de dentro, você infiltra gente que não defende, que está lá para fazer de bonzinho, até para afagar, passar a mão na cabeça do adversário. Então, daí fica fácil. Tá certo? Então, vamos ver essa porcaria do livro negro do cristianismo. Mas olha, eu lhe asseguro que somente o comunismo, sozinho, o comunismo matou muito mais gente do que todas as guerras de religião ocorridas ao longo de toda a história humana. Tá certo? Isso é vamos dizer, quem faz o estudo mais sistemático, mais abrangente a respeito desse negócio de genocídio, é um professor da Universidade do Havaí chamado R.J. Rummel, R-U-M-M-E-L. Procura esse nome no Google e você vai cair na página dele. Então, a esse estudo ele denomina democídio, já não é nem genocídio, porque genocídio dá, vamos dizer, uma ideia mais, como é que se diz, comunidade no sentido racial. Ele trocou por democídio, que é a extinção de populações. E ele colhe tudo quanto é estatística do mundo. Bom, você vai lá e confere. Se você somar todas as guerras de religião e mais, todas as epidemias, terremotos, pestes, etc., que teve ao longo da humanidade, da história humana inteira, no mundo inteiro, não dá para comparar com o comunismo. Agora, presta atenção, os caras que fazem coisa como esse livro negro do cristianismo, etc., bicho, isso é tudo profissional pago. Tá certo? Eles vivem disto. São agentes de influência, são propagandistas e mentem com um cinismo ilimitado, mas ilimitado. Sobretudo, mentem na base, vamos dizer, do jogo de palavras. Por exemplo, aí tem um idiota que escreve na Folha, né, que diz assim, as religiões são o maior fator de violência no mundo, né? Daí você diz para ele assim, mas olha aqui, meu amigo,
As ideologias ateísticas e materialistas mataram infinitamente mais gente do que todas as guerras de religião havidas no mundo inteiro. Daí, sabe o que o cara responde? Diz, eu considero essas ideologias como religiões. Então, quer dizer, você muda o significado da palavra, e daí você pode provar qualquer coisa. O que é para fazer com o sujeito? Eu dou até o nome, chama-se Hélio Schwartzman. Tá certo? Hélio Schwartzman, tu é um charlatão. Porque quem faz isso está enganando o leitor. Você está entendendo? Você não devia ser autorizado a escrever nem em jornalzinho de grêmio de escola. O nego que faz isto, que para ele provar que as religiões são mau flagelo, embute no termo religião as ideologias ateísticas e materialistas. Porra, como é que a gente pode aguentar uma coisa dessa? Olha, tem um outro sujeito aqui chamado João, né, que ele diz o seguinte: conheci você pesquisando René Girard. Comecei a ler o seu livro Jardim das Aflições e estou gostando porque é um livro esclarecedor. Naturalmente, porque gostei e interessei em me saber mais sobre o seu trabalho. Nessa, procuro ouvir o seu talk show. Surpreendi-me ao ouvir vários palavrões, tal como vai tomar no cu, etc. Nesse sentido, gostaria de saber o porquê. Tá vendo, João? O porquê é esse. Por que tu quer que eu discuta educadamente com um filho da puta desse? Você tá entendendo? Eu discuto educadamente com gente honesta, com vigarista não. Não é uma questão de divergência de ideias, pelo amor de Deus. Isso não é divergência de ideias, isso é empulhação. E o cara sabe que é empulhação. Quer dizer, olha, eu já tenho examinado, lido e enfrentado essa gente faz anos. Só que é o seguinte, meu saco estourou. Eu fui educado até onde dava. Não dá mais. Você tá entendendo? Então, o que é para fazer com esse artigo? Esse Hélio Schwartzman, pega esse artigo e enfia no cu. Isso é a coisa mais educada que eu posso dizer para ele. Né? Eu não vou aceitar discussão educada, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque a especialidade dessa gente é a coisa pérfida. Por exemplo, você escreve um artigo muito educado e menciona você, e no meio lá acusa você de nazista ou de homofóbico, que acusou de 2 crimes. Você quer que eu responda o quê? Tá? Nazista é a puta que eu pariu. Homofóbico é o cu da sua mãe. Eu não posso dar uma resposta educada a 2 falsas imputações de crime, e eu também não posso processar individualmente todos os canalhas que fazem uma coisa dessa. Então, responder educadamente a isto é você legitimar a prática de um crime contra você mesmo. Ora, eu nunca acusei ninguém de crime que eu não pudesse provar. Agora, você quer que eu aceite que esse pessoal faça isso e que eu responda educadamente? Isso é uma camisa de força. Isso é um jogo pérfido destinado a amarrar a nossa mão, tornar-nos impotentes e nos subjugar à prepotência desses canalhas que querem carimbar os outros do que bem entendam e nunca ter uma resposta à altura. Você está entendendo? Então, note bem, se amanhã depois me processarem e o juiz vier para cima de mim com uma coisa dessa, eu o mando tomar no cu dentro do tribunal. E se eu vou pôr o senhor na cadeia, eu digo, vou para a cadeia. Porque aí, como dizia o Graciliano Ramos, numa época dessa, o lugar de gente honesta é na cadeia. Os outros estão aonde? Eles estão no parlamento, estão na presidência da república, estão no ministério, estão na CNBB. Você está entendendo? É aí que estão, está cheio de filha da puta para todo quanto é lado. Olha, a paciência acabou. A minha paciência já acabou. Eu estou ficando velho, um dos privilégios da velhice é não precisar respeitar mais ninguém. O sujeito não vai chegar para mim e dizer, né, respeito os meus cabelos brancos, ou respeito os meus pentelhos brancos. Ah, pô, eu já estou velho, eu não quero manter paciência com essa porra, pô. Porque quando eu era jovem, eu era educado, né? Mesmo quando a pessoa falava absurdo, eu era um cara humilde, eu respondia tudo. Por quê? Porque eu era jovem. Agora não sou mais. Eu respeitava os mais velhos, agora não há mais velhos para respeitar, você está entendendo? Quando tem velho, só tem velho canalha. Você está entendendo? O que é isso? Aparece o seu Marco Aurélio Garcia, está lá cheio de cabelo branco. Vou respeitar os cabelos brancos desse merda? O que é isso, porra? Esse sujeito tá lá, mora aquele bando de jeito, o nego fica fazendo lá top e o outro fazendo fuque. E quer que eu respeite? Quer dizer, mandar tomar no cu um nego desse é ser demasiado atencioso. Porque era para lhe dar uns tapas na cara, uma cuspida no olho. Você está entendendo? Olha, tem gente aí na linha, vamos ver. Alô? Alô, Olavo? Eu? Olavo, Rafael aqui de Salvador, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Olavo, mudando aí um pouco de assunto, eu tô lendo aqui o livro Ética Nicômaco, cheguei ao seu final, e ele fala sobre... Qual que é? Peraí, eu não entendi o... O livro de Aristóteles sobre a ética. Ah, sim. Aí, no final, ele fala da contemplação, e eu li um texto seu sobre a contemplação amorosa, eu queria que você comentasse aí em que medida os conceitos se aproximam e se distanciam, e uma outra coisa, que você comentasse aí a morte da CM,
E eu vou sair da linha porque para não gastar a ligação aí. Tá Faz muito bem. Aliás, as pessoas que ligam, eu peço, por favor, ligam, faz a pergunta e sai da linha para não ceder lugar para os outros. Né? Senão atrapalha. Então faz muito bem. Obrigado pela sua pergunta. Vou tentar responder brevemente. Beleza, tchau. Tchau, tchau. Então, muito bem. Aristóteles coloca a atividade contemplativa, cognitiva, de tipo contemplativo, no topo da inteligência humana, mas, em parte alguma, ele fala algo sobre a técnica, sobre o conteúdo mesmo da experiência contemplativa. Esse texto meu, que se chama Da Contemplação Amorosa, que todos podem encontrar no meu site, tá certo? Ele esclarece um pouco mais das condições intelectuais e psicológicas requeridas para o conhecimento contemplativo. Agora, fala contemplação, o pessoal já pensa um negócio místico, então não é bem assim. Eu talvez num outro programa eu possa até explicar isso com mais atenção. Mas de qualquer modo, veja, uma distinção elementar. Você pode fazer facilmente essa experiência. Você deita na sua cama, fecha os olhos, tá certo? E começa a prestar atenção nos ruídos, todos os sons que chegam até você. Se ouve uma buzina, se ouve um passarinho cantando, o ronco da geladeira, etc, etc. Você está percebendo que nesta atividade você está puramente passivo e receptivo. Agora, em seguida você pode fazer um outro exercício para você contrastar. Você fecha os olhos, imagina um fundo totalmente preto, e ali você imagina um pontinho branco. Em seguida você faça esse pontinho branco se deslocar à direita, formando uma linha branca. Depois, para correr uma certa distância, faça um ângulo reto e desça com a linha e vai formando um quadrado. Presta atenção, esta atividade mental é puramente construtiva. Num caso, você está recebendo o que vem de fora. Tá certo? Isso aí vamos dizer, esses dois exercícios são sugeridos num livro maravilhoso de um autor chamado Narciso Irala, que se chama Controle Cerebral Emocional. Só que ele dá esse exercício para fins terapêuticos. Eu uso os mesmos dentro de um outro contexto para fins cognitivos, para você aprender a distinção entre o que é perceber, tá certo? Que é uma atividade contemplativa, tá certo? E o que é você criar ou montar, tá certo? Ou construir mentalmente. A quase totalidade das pessoas que eu conheço, e estou falando disso não de gente do povão, mas de formadores de opinião, etc., não são capazes sequer de perceber essa diferença. Quer dizer, o sujeito não percebe quando ele está escrevendo sobre algo que ele percebeu e quando é uma construção mental criada por ele mesmo. Nem isto os idiotas percebem. Tá certo? Por exemplo, o nego que diz, eu incluo as religiões, eu incluo as ideologias materialísticas na roda de religiões, isso não pode ser percebido nos fatos de maneira alguma. Isso tem que ser criado mentalmente, mediante um arranjo. E você tem que ter uma alteração de significado de palavra para se adaptar a um propósito seu. Então, vamos dizer, isso não é uma atividade perceptiva. O sujeito não percebeu isso, ele está criando, está montando isso. Tá certo? Ora, ao longo do tempo, tá certo? Você começa a ver que muitas coisas que normalmente nós aprendemos por método construtivo, mais ou menos, como você monta uma demonstração geométrica, ou como você monta uma figura geométrica, muitas dessas coisas, depois de você tê-las montado por este método geométrico construtivo, aí você pode contemplá-las. Do mesmo modo, vamos dizer que o arquiteto que constrói um edifício, uma obra de arte, uma catedral, por exemplo, depois de construído, ele pode contemplá-la toda de uma vez, tá certo? E ele pode, como ele conhece todos os pontos da construção, os lugares, os ângulos, etc., etc., de certa maneira ele pode perceber simultaneamente, vamos dizer, aquele edifício com todas as suas direções e desde muitas perspectivas simultâneas. Então aquilo que era objeto de construção se torna, por sua vez, objeto de contemplação. Tá certo? Essas coisas que deveriam ser ensinadas, pois o que eu estou falando não são doutrinas, são técnicas. Se o sujeito não sabe essas técnicas, ele não sabe merda nenhuma de filosofia. Isso quer dizer que todos esses professores de filosofia do Brasil
É tudo empulhador, eles não têm a menor ideia do que é técnica filosófica, não sabem sequer distinguir percepção de construção. Sabe talvez o conceito, mas ele não sabe fazer isso na prática. Porque ele não percebe quando ele está expressando uma percepção e quando ele está construindo, por exemplo, um raciocínio. Por exemplo, no Brasil, tudo que você fala, as pessoas dizem que são argumentos. Eu digo, ora, argumentar é construir uma demonstração, uma prova. Construir bem ou construir mal. Agora, quando você está descrevendo um fenômeno que você observa, você não está argumentando porra nenhuma. Tá certo? E as pessoas acham que é tudo argumento. Ah, vamos discutir argumento. Não, peraí. A argumentação é depois do conhecimento perceptivo, é depois da percepção do fato. Não é isso? Aliás, quando a atividade construtiva da mente é muita, tá certo? Você entra numa espécie de delírio. Você não tem mais percepção. Você não tem mais tempo para ter a percepção. Tá certo? Então essas coisas todas, eu acho que tinha que ser ensinado desde o ginásio. Tá certo? Eu pretendo, vamos dizer, nas minhas aulas, se eu tiver tempo, dar um breve curso de metodologia filosófica. E pode ter certeza, a metodologia filosófica começa com exercícios, para a pessoa perceber coisas desse tipo, por exemplo. Tá certo? Ou, por exemplo, aprender a dar um nome dos seus estados interiores, das suas várias emoções. Uma parte da pessoa que eu conheço, tá certo? Não sabe distinguir direito, por exemplo, se tem ciúme ou tem inveja, certo? Se tem rancor ou ressentimento. Eles confundem tudo, porque eles não sabem sequer o nome dos componentes da sua psique, não conseguem identificar isso na prática. Então são pessoas que estão como que bêbadas, você está entendendo? Estão fora da realidade. Tá certo? Quando fala realidade, hoje em dia quando se fala realidade, o sujeito acredita que a realidade é que ele coincide com a opinião dele. Ele pensa isso por quê? Porque ele está num mundo inteiramente construtivista, ele não tem percepção. Ele não sabe perceber e narrar a percepção, descrever a percepção. Tá? Então, acha que de fato é tudo uma questão de ideias, de opiniões, etc. E daí cai no relativismo. E bom, mas isso aí é o caminho da estupidez. Quanto à morte do Antônio Carlos Magalhães, ou seja, uns anos atrás, o pessoal descrevia o Antônio Carlos Magalhães como uma liderança todo-poderosa. Eu já avisava naquele tempo, o Antônio Carlos Magalhães, para destruir o Antônio Carlos Magalhães, o PT não levaria mais de 5 minutos para destruí-lo e desativá-lo. Ou seja, agora o Magalhães chegou a ter a bancada dele lá, chegou a ter 200 deputados, agora tinha 9. Tá certo? Quer dizer que quebraram as pernas do homem definitivamente. E, evidentemente, com a idade que ele estava, a derrota é uma coisa terrível, tá certo? Então, até que ele durou muito depois disso. Durou, ainda tentou lutar um pouco. Mas por que foi tão fácil destruir o Magalhães? Por quê? O Magalhães tinha popularidade, ele tinha eleitorado, mas ele não tinha militância organizada. E esta é a grande ilusão no Brasil. Eles confundem, vamos dizer, o sujeito que tem eleitorado, que tem popularidade, com o poder de um partido que tem militância organizada, se reunindo todo dia, conversando todo dia, participando todo dia, entendeu? Então, olha, contra uma militância, só outra militância. Eu tenho dito isso para esses idiotas do PFL, como já é um Partido Democrata. Eu estou dizendo isso há 10 anos, os caras não entendem e acham que são políticos. Então, ô, seu Bornal, o senhor não é político coisa nenhuma, o senhor é um amador. Para ser político tem que estudar, meu amigo, saber como é que as coisas funcionam. Você não pode se opor a uma militância mediante um público, um eleitorado. Você está confundindo política com marketing. Você está entendendo? Por exemplo, se você está fazendo marketing, você lançou um produto na praça, tá certo? Você não vai querer que as pessoas trabalhem para o seu produto, você quer apenas que elas o comprem. Compram uma vez na vida, por exemplo, você fabrica carro, se ele comprou um carro uma vez na vida, pronto, é o máximo que você espera dele. Mas em política, o eleitor só trabalha para você uma vez a cada 4 anos, se tanto. Mas a militância trabalha todo dia e fará o que você mandar. Então, se você não cria militância para enfrentar militância, você está liquidado. Tá certo? Agora, quem no Brasil tem militância? Só os partidos de esquerda. Os outros raciocinam só em termos de marketing. Então, ó, não tem... Todos os partidos de direita, PFL, PP, o Raico Party, não tem um político lá dentro, só tem caipira. Você está entendendo? Isso é um bando incompetente, tá certo? Que devia estar sentado aqui e perguntar, sim, professor, o que é para fazer? O dia que tiverem a humildade para fazer isso, eu lhes ensino alguma coisinha, tá certo? Ora, uma vez, eu vou contar você, o PFL me chamou para o Rio Grande do Sul para fazer uma conferência. Chego lá, não era uma conferência, era um verdadeiro comício, porque tinha 3 mil moleques, né? Vamos dizer, candidatos a militantes do PFL, virtuais militantes do PFL.
E botaram lá uma mesa de conferencista para falar para aquela molecada. E eu falei, ó, você não pode reunir 3.000 moleques para você fazer uma conferência. Quando reúne 3.000, você faz um comício. Então eu vou ensinar para vocês como é que faz um comício. Então o que eu fiz? Eu não sou político, não quero ser político, odeio político, mas eu sei fazer. Eu falei, eu vou mostrar para vocês como é que se faz um comício. Tá certo? Então eu peguei, desci da mesa, fui lá no meio da molecada, falei para eles lá e conversei como se fosse um comício. Fazendo pergunta e a molecada respondendo. Então como é que é tal coisa assim? Todo mundo é assim, tá, né? Falei, bom, então é uma espécie de como é que se diz? De lição elementar. Agora, nenhum comício os caras sabem fazer. Você está entendendo? Quando é que espera chegar? Esse pessoal do PT tem gente treinada. Tem gente treinada na União Soviética, tem gente treinada na China, tem gente treinada em Cuba. Está cheio de profissionais altamente gabaritados. E fica essa coisa amadorística, mercadológica, idiota da parte desses caras de PSDB, PFL. Pô, vamos parar com isso? Vamos levar a coisa a sério, meu Deus do céu. Ou você cria militância, ou desiste, vai para casa. Tá certo? Ou vai pro túmulo, que nem o Magalhães. Se você quer morrer, morrer é a coisa mais fácil do mundo, porra. Deixa os caras te matar. Você tá entendendo? Agora, o Magalhães, no tempo que ele tinha poder, ele podia ter criado uma militância se ele tivesse, vamos dizer, uma filosofia, uma doutrina política para oferecer, mas não, era apenas uma liderança pessoal, como a do Maluf em São Paulo. Olha, vai procurar artigo meu no Globo, você vai ver, daqui 2 ou 3 anos, esse pessoal vai estar ou na cadeia, ou morto, tá certo? Ou trabalhando para o PT. Mas dito e feito. Onde é que está o Collor agora? Está puxando o saco da PTzada, você está entendendo? Que poder tinha o Collor? Nenhum. É apenas um caipira. Eu não sei por que leva a sério essa gente. No Brasil, entre os direitistas ou conservadores, chame como quiser, não tem um político. Estão todos vereadores do interior na melhor das hipóteses. Você está entendendo? E é uma gente orgulhosa que acha que sabe. E quando chega o sujeito que estudou, que conhece o negócio, tá, o que eles querem fazer? Eles ficam com invejinha de você e querem mostrar que eles também são intelectuais. Então vão tudo a merda. Você está entendendo? Vocês estão tão ruins quanto o PT. Tem alguém na fila aí, vamos lá. Alô? Alô? Olá, meu nome é Ellen e eu estou falando dos Estados Unidos. E eu tenho uma pergunta. Tudo bem com você? Tudo certinho. Então tá bom. Eu tenho uma pergunta de um amigo meu do Brasil, o nome dele é Carlos. Uhum. Ele estava escutando um dos seus papos com o Yuri no YouTube e você realizou algumas críticas a respeito de Martin Heidegger. E eu gostaria de saber, na verdade ele gostaria de saber, é interessante para mim também, qual a sua posição sobre o filósofo e se você poderia indicar algum artigo seu onde você poderia estar explicando de uma forma melhor. Eu só gostaria de deixar claro que não é nenhuma crítica, a gente só gostaria realmente de saber qual a sua posição a respeito do filósofo. Obrigado pela pergunta, Ellen. Vou tentar responder. Olha, essa questão do Martin Heidegger eu analisei muitas vezes em aula, deve ter gravações. Eu nunca escrevi, tá certo, a esse respeito, tá certo? Mas, basicamente, o problema com Heidegger é o mesmo problema de Hegel. Quer dizer, é um sujeito que tem um enorme talento filosófico, um gênio filosófico, mas é desonesto, tá certo? O Heidegger começou a carreira dele, tá certo? Ele era de família católica, ele acabou, vamos dizer, virando protestante porque era mais fácil para subir na carreira universitária. Quer dizer, o nego que já sacrifica a sua fé, a sua carreira, você vê que já começa com um negócio mais ou menos errado. Ao longo do tempo, você vê que este erro inicial, ele acaba se abrindo como se fosse um ângulo, né? Que no começo, vamos dizer, perto ali da raiz é pequenininho, mas à medida que vai se afastando, vai abrindo, vira um rombo, tá, né? E o rombo aí do Heidegger, vamos dizer, toda esta questão que ele fala, vamos dizer, sobre o ser, a ideia de que o ser foi abandonado, tá certo, pela filosofia ocidental desde os pré-socráticos, e que o pessoal só falava dos entes. Em primeiro lugar, isso é mentira. Isso realmente não é assim, tá certo? É mais ou menos uma crítica que depois, em outros termos, o próprio René Guénon faria. Tá certo? Então, em primeiro lugar, esse é um julgamento injusto de toda a filosofia ocidental. Segundo, quando o nego diz, olha,
Durante 2000 anos toda a filosofia esteve errada, todo mundo errou, e agora eu vou apresentar o certo para vocês. Já é para começar a desconfiar um pouco, por quê? Porque filosofia é uma tradição. Quer dizer, você vai tendo uma espécie de efeito acumulado e você tem que raciocinar em cima do que os seus antecessores fizeram. Você não tem como derrubar tudo. E o Heidegger, vamos dizer, é um dos grandes pais desse negócio que hoje se chama o desconstrucionismo. Tá certo? Então, o desconstrucionismo consiste no seguinte, consiste em você derrubar todos os pilares do conhecimento e daí sobra em cima o quê? Sobra a vontade do Führer. Mais ou menos como Nietzsche, né? A transvaloração de todos os valores. Você derruba todos os valores, então não tem mais valor. Então agora só tem o quê? Tem a total liberdade. Presta atenção. Quando você tem a total liberdade, não há mais limite, tá certo? Então quem é que vai ganhar a parada? O mais descarado, o mais despudorado. Sempre vai aparecer algum Hitler, algum Fidel Castro e vai botar o pinto na mesa e dizer quem manda é ele. Tá certo? E é para isso aí que o seu Heidegger contribuiu. Tá certo? Quem faz umas análises muito boas de Heidegger é o Eric Voegelin, né? Voegelin. Procure esse autor, tá certo? E você verá ali as observações arrasadoras. Eu vou tentar escrever algo mais, pegar nas minhas aulas, as coisas que eu já fiz e voltar a isso, tá certo? Lamentavelmente no nosso programa nós temos um limite, assim, o máximo que dá para dizer é isso aí. Muito bem. Agora, aqui, o Silvio Camargo manda aqui um escrito de um amigo dele, chamado Lucas Mafaldo, sobre a política americana, Bush e os neoconservadores, entre a direita e a esquerda. E ele menciona aqui as análises feitas por um autor chamado Justin Raimondo, que defende que o neoconservadorismo está em total descontinuidade com a antiga direita americana. Pelo que entendi, os artigos ele defendem que o neoconservadorismo é simplesmente uma deturpação do conservadorismo original, causada, de certo modo, pela conversão de vários trotskistas à direita. E esses ex-militantes trotskistas continuaram com alguns hábitos de pensamento típicos da ideologia que tinham abandonado, especialmente a ideia da revolução internacional, que agora já não teria mais como objetivo a expansão do socialismo, mas sim a da democracia. Olha, esta ideia do Lucas Mafaldo estão certíssimas, é exatamente isso. Eu sugiro que vocês leiam, deem uma olhada, esse é no blog dele, chama-se www.lucasmafaldo.contracorrente.com.br. É um blog de altíssimo valor, tá certo? Onde se discute questões verdadeiramente sérias. E olha, dos formadores de opinião no Brasil, não tem nenhum que saiba o que se passa aqui dentro. Não tem um no Brasil, na Folha de São Paulo, no Estadão, na Veja, que tem a menor ideia do que é neoconservadorismo. Agora, o Lucas Mafaldo tem, porque ele acompanha. Se o sujeito está lendo aí o Jet Here, o Justin Raimondo, tá bom, opa, aí já está sabendo o que está falando. Então, esse negócio do neoconservadorismo começou, sobretudo, com a influência do Léo Strauss. Dentre os filósofos que saíram correndo lá da Alemanha nazista, teve dois que foram muito influentes aqui. Um foi o Léo Strauss e o outro foi o Eric Voegelin. Tá certo? Acontece que a influência do Eric Voegelin foi muito lenta e só agora começou a marcar presença. Mas o Léo Strauss foi para a universidade mais importante e teve uma repercussão enorme, formou toda uma geração aí de intelectuais. E esta ideia mesmo, vamos dizer, da revolução internacional feita desde os Estados Unidos é uma ideia deles, tá entendendo? E é uma ideia de Jerico. Por que é uma ideia de Jerico? Você vê. Então, quando teve o 11 de setembro, né, o 11 de setembro foi um efeito, vamos dizer, foi causado por uma onda anti-americana que já havia fazia 10 anos. Essa onda anti-americana parte daqui de dentro mesmo. Parte dos Ted Kennedy, Nancy Pelosi, Michael Moore, essa gente toda. Quando teve aquele ataque, o que o sujeito inteligente faria no lugar do George Bush? Fala, é a hora que eu tenho, é a oportunidade que eu tenho para liquidar esse bando de traidores. Eu tinha que ter chamado os caras à responsabilidade naquela hora e liquidar o inimigo interno primeiro, que é o que se faz numa guerra. Numa guerra você não vai entrar numa guerra com um país dividido. Você primeiro liquida o inimigo interno e daí tu vai para a guerra. O Bush fez o contrário, ele quis simular uma unidade nacional, né, como se, vamos dizer, esse pessoal todo do Partido Democrata fosse gente muito patriota, e fazer a guerra lá no Iraque, para quê? Para espalhar a democracia no mundo, conforme estava a ser recomendado pela escola aí do Léo Strauss. Resultado, tá certo? Ele não ganhou o Iraque, tá certo? E os Estados Unidos hoje está pior do que antes, porque o poder dessa turma, o poder dos traidores, cresceu demais, tá certo?
Se ele fez isso por burrice ou por estar comprado por eles mesmos, eu não sei. Por quê? Porque tem um elemento aí que se chama CFR, Council on Foreign Relations, que é o órgão, vamos dizer, o órgão pensante do globalismo americano. Globalismo e, portanto, no fim das contas, anti-americanismo. O Bush é um membro do CFR. Tá certo? Então, como observa aqui o Lucas Mafalda, quando o pessoal fala em Bush aí, eles pensam que é o sinônimo, no Brasil eles pensam que é o sinônimo do direitismo, é o direitismo encarnado. Eu digo, mas precisa ser muito burro para pensar um treco desse. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe que se ele é um conservador, é na melhor hipótese conservador ambíguo, que dá um cravo na ferradura. Né? E que muito da política dele, tá certo, pode ser explicado por burrice e muito pode ser explicado por um propósito deliberado de fortalecer o globalismo e enfraquecer os Estados Unidos. E como é que o negro pode estar interessado, vamos dizer, ser um defensor do interesse nacional, quando ele mesmo já assinou esse pacto com Paul Martin e Vicente Fox para diluir as fronteiras entre Canadá, México e Estados Unidos? Ou seja, dissolver a América, tá certo, numa unidade administrativa chamada Comunidade Norte-Americana. Você está evidentemente contra os Estados Unidos, tá certo? Então, vamos dizer, o que hoje em dia, quando se fala em político conservador, você tem que tomar muito cuidado. Tá certo? Porque, você vê, o movimento revolucionário mundial tem 3 séculos já. Tá certo? E ele atua em todas as frentes. Tá certo? Então, se você for um partido conservador, no dia seguinte você tem 50 agentes do movimento revolucionário lá dentro, lutando por políticas, não que sejam esquerdistas, mas que enfraqueçam propositadamente o conservadorismo, para ele dar a cara a tapa e, vamos dizer, se oferecer inerme perante o seu atacante revolucionário. Então é exatamente como eu estava dizendo que o pessoal faz na igreja. Quer dizer, um ataca de fora e o outro de dentro não defende. Não defende por quê? Porque ele foi contratado para não defender. Tá certo? Então é exatamente como é um processo que você tem em qualquer doença, né? Você tem, vamos dizer, os ataques vindo do meio ambiente, né? Calor, poluição, frio, etc, etc. E você tem os germes dentro que eliminam as suas defesas. Aí se não tiver isso, se não tiver atacar pelos dois lados, você nunca vai perder. Então, quer dizer, essa ideia idiota de que os perfis, vamos dizer, das correntes em disputa pelo poder no mundo coincidem com os nomes dos partidos, mas só se for um cretino. Agora, no Brasil, todo mundo acredita nisso. Não é isso? Bom, no Brasil, o pessoal acredita... Você vê, a nossa direita, aí o que fez o PFL? Se transformou em Partido Democrático e diz que a inspiração deles é o Partido Democrático Americano. Quer dizer, ora, o Partido Democrático Americano é a esquerda, é o partido protetor do Fidel Castro, protetor do Hugo Chávez, protetor das Farc, tá certo? Então a nossa direita, que é burra pra caramba, tá, vamos nos inspirar no Partido Democrático Americano, porque eles acham que tudo que é americano é direitista. Mas olha, o Brasil está tão isolado da realidade, você não tem a fonte de informação. Olha, esse pessoal de mídia está fazendo um trabalho de isolar o país do mundo, que é uma coisa monstruosa, né? E muito bem, vamos ver, tem aqui algumas coisinhas que eu gostaria de comentar antes de acabar este programa. Escreve aqui o Leandro Oliveira, tá certo? E ele pergunta em por onde começar o estudo de filosofia. Ele falou, Leandro, eu não vejo mais o que eu poderia te recomendar, se não você acompanhar minhas próprias aulas de conferência. Não vejo outra coisa. Quer dizer, se eu tivesse outro meio de orientar as pessoas fora das aulas, eu faria, mas eu não tenho. Tá certo? É verdade que nem todas as pessoas têm condição para fazer isso, mas boa parte do material que eu dou nos cursos acaba virando apostila. Tá certo? E ao longo do tempo eu vou tentar ampliar o espaço desse programa para poder dar, não apenas responder e-mail, comentar notícias da semana, mas para poder dar aulas aqui no ar. Eu vou tentar fazer isso, tá entendendo? O pessoal muitas vezes pensa que estudar filosofia é uma questão de ler livros. Eu falo, não, existe, por exemplo, agora como eu comecei, estava mencionando agora mesmo, existe uma série de exercícios, de práticas mentais que você precisa ter para você enquadrar, afinar a sua mente com o espírito filosófico, tá certo? Isso é desconhecido, de fato, nos cursos de filosofia. As pessoas não têm a menor ideia do que é isso, né? Agora, em matéria de leituras, o que eu sugiro é o seguinte: você pega todas as obras de um filósofo particular, Platão, e vai lê Platão por 4, 5 anos. Não importa se você tiver dificuldade para entender,
Vai e persiste, 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 persiste. Quando você achar que você está confuso, você vai estar muito mais, a sua cabeça vai estar muito mais organizada do que qualquer outra pessoa em torno. Vamos lá, tinha outra pergunta aqui. Tinha um rapaz contando de um professor que estava sendo também... Ah, tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô? 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 Caiu a linha, caiu a linha, caiu a linha. Então, eu queria aqui recomendar um artigo para vocês, muitíssimo importante. Vocês, os interessados, vão no site www.caucus4America, C-A-U-C-U-S for F-O-R America.com, caucus4America.com, e procura um artigo do Rabino Aryeh Spero, Aryeh A-R-Y-E-H, Spero, S-P-E-R-O, sobre a American Civil Liberties Union, ACLU, Enemy of American Christianity. Você vê que coisa. A coisa mais irônica do mundo é que hoje são os autores judeus e, sobretudo, os rabinos, os únicos negros que defendem o cristianismo. Não aparece um porra de um bispo ou de um cardeal para escrever essas coisas. Você está entendendo? Quer dizer, os caras pediram demissão, se venderam para o inimigo, o que a gente faz? A gente pede socorro para o rabino, e ele socorre, está entendendo? Então vai lá ler esse negócio, está entendendo? Isso é muito, muito importante. Né? Você vê, aqui na América, o jornalista que mais defende cristandade é o Don Feder, que é o quê? É um judeu ortodoxo. Agora apareceu também esse rabino Aryeh Spero. Né? O cara que maior estudioso de genocídio anticristão, tá certo? É o Michael Horowitz, não o David Horowitz, Michael Horowitz. E foi o sujeito que durante a década de 90, ele ano após ano foi juntando lá os dados sobre genocídio anticristão no mundo inteiro. Eu digo, olha, se quer saber, se não for os judeus, nós estamos ferrados, porque esses bispos, cardeal, não fazem coisa nenhuma, estão tudo vendidos para a teologia da libertação. E os pastores também. Todo mundo eles querem dizer, nós aqui não falamos de política, nós aqui estamos para pregar o evangelho, o amor. Tu é um vendido, tá? Então trabalha para o Satanás, rapaz, para com essa coisa. Quer dizer, tu não defende o teu irmão que está sendo lá assassinado e vem me falar de cristianismo? O que tu quer é sombra e água fresca, tu quer coletar o dízimo e ficar aí falando do amor, da caridade. Tá? Que porra é essa, pô? Vocês não têm vergonha na cara? Vamos lá. Alô? Alô? Quem está na linha? Alô, caiu de novo. Tem alguém tentando ligar aqui. Agora, atenção, tem outra carta. Meu nome é Cássio, tenho 18 anos, entrei no curso de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Recentemente, durante o mês de abril desse ano, pude viver um caso que deixou bem claras as pretensões dos movimentos sociais supostamente defensores das minorias oprimidas. As aulas de História do Pensamento Econômico eram ministradas por um professor doutor em Economia que também atua como economista. Nessas aulas, inevitavelmente, o tema da propriedade privada se tornou um motivo de discussões, quando o professor fez uma breve menção à invasão da propriedade pelo MST. O professor, por expressar de maneira muito sutil sua posição liberal em relação ao assunto, foi rechaçado em tom intimidador por alguns dos alunos associados ao partido político de esquerda do MST. Olha o que eu estou dizendo, você começa com conversa educada, você se ferra. Você está entendendo? Olha, eu discuti com gente do MST, eu fiz uma assembleia inteira do MST calar a boca, porque eu os mandei calar a boca. Falei, cala a boca, burro. Os caras ficaram tudo com medinho, você está entendendo? Agora chega lá o professor com nhenhenhen, com essa boiolice de doutrinas liberais. Os caras te sobem em cima. Seja homem, rapaz, põe em frente os caras. Que é isso? Bom, vamos lá. O professor foi rechaçado em tom intimidador por alguns alunos associados a partidos políticos de esquerda e apoiadores do MST. A partir desse dia, boicotes começaram a ser realizados às aulas de História do Pensamento Econômico, e os poucos alunos dessa ala esquerdista que ainda compareciam à aula adotaram uma postura hostil ao professor. Foi então que, em uma das aulas, o professor, ao relatar a visão de economistas clássicos sobre o homossexualismo, adicionou o comentário pessoal de que o homossexualismo é uma degradação do homem. Esse foi o estopim para que, na aula seguinte, os alunos associados aos partidos de esquerda, juntamente com uma colega associada ao movimento GLBT, interrompessem a aula e dessem início a uma sessão de acusações ao professor. As acusações foram feitas da maneira mais rude possível e os alunos chegaram ao ponto de falar para o professor que ele não tinha cérebro para entender suas reivindicações por respeito à comunidade GLBT.
A discussão foi longa e o professor foi até uma coisa racista. O negócio começa assim. Primeiro você é reacionário, depois você é homofóbico, depois você é racista, depois você é nazista, depois você é o culpado por Auschwitz. Então o que tem que responder para esses caras? Vai tomar no cu. Você vai responder educadamente, não, meu filho, eu não sou, tenha dó de mim. Não pode, porra. Não pode. Quer dizer, esse professor certamente não é nada disso, mas é um molenga. Você entende? É por isso que acontece. É o que disse, olha, quem disse foi muito certo foi o Donald Rumsfeld. A fraqueza atrai a agressividade. Você está entendendo? Eu já vi tanto jornalista, amigo meu, cara que se recusa à luta ideológica, se recusa a denunciar o comunismo e fica só com essa conversinha de corrupção, de dinheirinho, etc. Todos eles estão cheios de processo. Agora, eu que falo a coisa inteira, tá certo? E cuspo na cara desses fulanos, nenhum tem cara de me processar, porque se você me processar, vai ser a maior oportunidade que você me deu na vida. Porque é a oportunidade de eu provar oficialmente o que eu estou dizendo. E tu vai sair de lá direto para a cadeia, tá certo? Além dos crimes que você fez, tu ainda tem mais um, que é a denunciação caluniosa. Então, esse pessoal de movimento gay, etc., vamos processar porque ele é homofóbico. Eles ficam cochichando, mas não fazem. Agora, faça. Faça. Vem, me processa por homofobia, desgraçado. Me processa. Que eu vou lá, prova que você está mentindo, prova a sua má-fé, tá certo? E você sai de lá direto para a cadeia. Então, o que é isso? Então, quer dizer, nazista é a puta que eu pariu, homofóbico é a puta que eu pariu, tá certo? E não me venha pedir para ser educado, porque se você me imputa um crime, e eu digo apenas que sua mãe é puta, que não é crime, eu estou te acusando de coisa mais branda. A minha acusação é mais branda do que a sua. Então, dobra a língua, engula essa língua, desgraçado. E é assim que esse professor tinha que fazer. O dia que vocês começarem a responder a criminosos, na linguagem com que se fala criminosos, tá certo? Eles vão ficar mais bonzinhos, tá? Agora, veja aqui, no caso, depois disso o professor se retratou e falou que não voltaria mais a fazer esses comentários, mas que ele já possuía conceitos sobre o homossexualismo e não preconceitos, e não teria como reformular a sua consciência. Quer dizer, o sujeito que está falando com seriedade, ele ainda é obrigado a pedir desculpa. Ora, preste bem atenção, este movimento gay, ele não tem nada a ver com defesa de interesses reais da população homossexual. Ele tem que ver a dar para um grupo militante, ativista e ambicioso, o poder de botar na cadeia quem ele quiser. Porque o número de condutas que podem ser condenadas como homofóbicas é imenso. Pior ainda, note bem, eles estão querendo uma lei que coloque na cadeia coloque a pessoa na cadeia por suposto crime de homofobia. Antes da lei ser aprovada, eles já processam a pessoa por crime de homofobia. E entre outros crimes de homofobia, existe o de se opor à promulgação da lei. Isso é nazismo em estado puro. Quer dizer, você propõe uma lei e a lei já criminaliza quem é contra a aprovação da lei. Você já viu isso? Quer dizer, a discussão da lei já é criminalizada pela lei mesma. Ora, e vocês caem nesse engodo e querem discutir educadamente com o sujeito que faz isso. Quem propõe isso é criminoso, bandido, é mente perversa. Você está entendendo? Perversa não por causa do homossexualismo. Se o sujeito saísse não com 500 homens, que nem o Luiz Mota, com 5.500, não seria perversidade comparado com isto. Isto sim é perversidade. Não estou falando da sua conduta sexual, seus vagabundos. Estou falando da sua conduta política humana. Tá certo? Eu não tenho nada a ver com quem você transa, tá certo? E nunca abri minha boca para criticar ninguém por ter transado com esse ou aquele. Mas espera aí. Vocês inventaram uma lei que já criminaliza quem a discute? Ah, não. E ainda dizer que vocês são minoria perseguida? Vocês são perseguidores, nazistas, totalitários, bandidos, criminosos. Não tenho nem um pouco respeito por vocês, não. Tem outro ainda que escreve dizer, você está associando a homossexualidade à pedofilia. Eu estou associando? Não. Quem está associando é o Luiz Motti, com aquela carta dele indecente sobre o moleque ideal, em que ele faz a descrição de um adolescente e se baba de atração sexual por um adolescente, e depois informa que o adolescente tem uma carteira de identidade de 18 anos. Que palhaçada é esta? E quem está associando é o Denilson Lopes, líder gay, que faz conferências condenando como intolerância qualquer condenação que se faça à pedofilia. São eles que estão associando, eu não estou associando coisíssima nenhuma. E para mim eu sei a diferença. Eu sei a diferença entre uma relação homossexual entre gente adulta e com um moleque. Agora, vai explicar isso para Luiz Mota e vai explicar isso para o Denilson Lopes. Né?
Tem alguém aí na linha? Mas quase não temos mais tempo. Quantos minutos temos aí? Alô? Alô, quem está na linha? Alô? Não estou ouvindo nada. Não estou ouvindo. Desliga essa aí que está muito ruim. Alô? Por favor, as pessoas que telefonarem, você abaixa o volume do seu computador. Senão fica 4 vozes em vez de 2 e ninguém entende nada. Vamos ver, tem mais um aí na linha. Vamos lá. Alô? Eu? É André, Porto Alegre. Oi, tudo bem? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Faz horas que tu não vem para Porto Alegre. Eu não posso sair daqui, rapaz, porque sabe que o sujeito entra aqui nos Estados Unidos com visto de jornalista. Se ele sair, ele tem que fazer papelado tudo de novo. Eu sou aqui prisioneiro do tio Sam. Tudo bem. Olha, uma questão que eu gostaria de falar contigo é o seguinte. O ano passado, em julho, um jornalista chamado Jorge Serrão, eu não sei se tu conhece. Conheço. Pois é, ele colocou no blog dele o seguinte, que a eleição presidencial do Brasil já foi decidida. Isso em julho do ano passado. Tá. E que o pleito, na verdade, houve uma reunião entre a cúpula do PT e o pessoal do PSDB aqui no Brasil. Essa reunião, inclusive, foi em Nova York, em que eles decidiram... Eu não sei se isso é verdade, mas você veja, se não existe um acordo prévio, se não existe, nas outras 2 eleições, se não existe um acordo prévio, existiu pelo menos um acordo implícito, um acordo tácito. Porque a pergunta é a seguinte, por que esse pessoal, sabendo todas as atividades criminosas do Foro de São Paulo, não falam uma palavra? Por que eles acobertam esses verdadeiros crimes do PT e ficam falando de picuinha, de desvio de dinheirinho e tal? Claro que estão querendo proteger. Claro que estão querendo excluir, tá certo, o confronto ideológico. Claro que estão querendo acobertar o movimento comunista. O seu Geraldo Alckmin é culpado disso, o seu Zé Serra é culpado disso, o seu Fernando Henrique Cardoso é culpado disso. Tá certo? Então, se existir um acordo, é criminoso. E se não existiu, tá certo? Esta subserviência, esta conivência é criminosa do mesmo jeito. Com certeza. Tá certo? Então, não é preciso conjecturar que houve uma conspiração. Eu digo, olha, se não houve é pior ainda, porque se o nego não combinou nada, mas ele fez tudo que o outro quer que faça, então ele fez porque ele é um puxa-saco compulsivo, você está entendendo? Então, você bota um candidato e como opositor dele, você pode puxa-saco dele mesmo. Eu digo, o que é isto? Isso é eleição de carta marcada. Com certeza. Inclusive, isso foi tramado pelo Centro Tricontinental, que representa a nobreza econômica da europeia. É muito possível isso, porque você veja, o Brasil é o país mais subserviente à política globalista que tem no mundo. O Brasil não passa uma lei que não venha ditada pela ONU. E agora, presta bem atenção, agora houve essa crise aérea, e o que o pessoal está propondo? Uma intervenção internacional. Exato. Olha, inclusive, isso tudo não foi montado para facilitar uma intervenção internacional, então é muita coincidência. Agora, eu digo, 10 anos da eleição do PT, eu digo, você quer ver o que é entreguismo? Vote no PT. Põe o PT no governo e ele vai entregar tudo, como já está entregando. Inclusive o Por quê? Porque está por trás disso. A esquerda latino-americana trabalha para o esquema globalista internacional, isso é uma coisa óbvia. O Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, inclusive, está por trás disso. Não, o CFR mete a mão em tudo, você está entendendo? Inclusive, eles estão por trás do Foro de São Paulo, né? Eles fazem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. O pessoal de lá mantém muito boas relações com as Farc. O jeito do CFR já fez várias viagens para a Colômbia, teve conversações muito simpáticas com as Farc. Nós temos que começar a esclarecer isso, nós temos que fazer que nem o americano faz. Entendeu? O americano vasculha tudo, descobre tudo e conta tudo. Agora o pessoal no Brasil só tem curiosidade quando é coisa de dinheiro. Exato. Parece que o dinheiro é mais precioso do que a vida humana, tá entendendo? Quer dizer, esse pessoal de Farc então, estão sendo responsáveis hoje, através do Comando Vermelho, do PCC, pela morte de 40, 50 mil brasileiros por ano. Ninguém liga para isso. Agora, quando desvia um dinheirinho, todo mundo fica assustado. Ou o ministro faz top, né? Quer dizer, não é porque esse Marco Aurélio Garcia não deve ser punido porque ele fez top, ele deve ser punido porque ele é o Marco Aurélio Garcia. Tá certo? O fato de ser o Marco Aurélio Garcia já deveria ser proibido. Ninguém pode ser o Marco Aurélio Garcia. Tá entendendo? Então,
É isso aí, quer dizer, eu não sei se o Serrão tem razão com relação ao fato, mas ao espírito, o significado, sem dúvida que tem. E sim, mas a coincidência é o seguinte, ele relata esse fato e por coincidência estava o José Serra em Nova York, eles estavam lá. Todos eles, o Aécio Neves, que é o futuro presidente da República, segundo a visão dele, não é? Estavam todos reunidos em Nova York. Mas veja, que esta elite globalista decida os destinos do mundo é natural, porque eles acham que eles são os governando o mundo, eles acham que são os iluminados, eles sabem tudo, está entendendo? Quer dizer, há 50 anos só fazem cagada uma atrás da outra, só coisa horrorosa, está entendendo? Mas tem dinheiro no bolso e acha que pode, faz, acontece, está entendendo? Junta essa gente mais Jorge Soros, fala, pronto, estamos liquidados. Nós estamos na mão de não é mais cientista louco, é milionário louco. Porra, tá entendendo? Gente muito perigosa, eu diria. Perigosa porque acha que sabe. Você vê, ninguém pode decidir os destinos da humanidade. E assim, nem num país. Todo mundo quer soluções globais para tudo. Ninguém tem cabeça para isso, meu Deus do céu. E outro problema, Olavo, aqui no Brasil está faltando uma liderança para se contrapor ao que existe por aí, não é? Eu não consigo enxergar claro, nenhum. Porque a nossa direita, se não é vendida, é dada. Né? Porque no Brasil, se você corromper o cara, você nem precisa dar propina para ele, né? É a propina potencial, que o sujeito acha que você pode dar propina e já começa a trabalhar para você. Ou então fica com medo, pega a síndrome de Estocolmo, tá certo? E já cai de joelho na frente do inimigo, dizendo que você é maravilhoso, olha aí o nosso presidente operário. Tá? Essa putada, todos esses banqueiros, capitalistas, todo mundo lambendo o saco de Lula. Tá aí Fernando Collor lambendo o saco de Lula. Meu Deus! E os caras não querem que eu fale palavrão. Eu digo, olha, presta atenção, estude a vida do maior dos brasileiros, que foi José Bonifácio de Andrade Silva. Tá certo? Ele dizia um palavrão atrás do outro. Tá? Você passa o dia xingando, tá, né? Porque não aguentava essa merda, já naquele tempo, tá, né? Agora, o Brasil está pior do que no tempo da independência, é muito pior. Tá certo? Então, olha, infelizmente nosso tempo acabou. Temos que acabar o programa já, antes que nos cortem. Grande abraço. Abraço, boa sorte. Muito obrigado a todos, até a semana que vem.